Amém? E a você que nos vê também pelas redes sociais. Jesus está voltando. Breve, essa nossa reunião vai ser em outro lugar. Num lugar especial, lugar reservado para os vitoriosos em Cristo. Eu declaro, 100% deste lugar vai estar nessa reunião, vai estar nessa festa. E o convite não é meu, é dele. Todos nós estamos convidados. Então, irmão, se prepare para a volta de Jesus. Eu queria ler para dar início à nossa ministração nesta manhã. Eu queria ler Mateus capítulo 27, versos do 42 ao 46. E diz assim a palavra: salvou os outros, e a si mesmo não pôde salvar-nos. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Verso 43. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Verso 44. E o mesmo lhe lançaram também em rostos os salteadores que com ele estavam crucificados. Verso 45. Desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Verso 46, para nós encerrarmos. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Está um pouco esquisito, né? Eu comecei tão bem, agora nós lemos essa coisa tão forte, né? Mas nós vamos chegar lá. No verso 46, aí Jesus disse, ele gritou. Mas esse grito não foi somente pelo martírio dele. Foi pelo abandono e pelo silêncio daquela hora tão importante. E hoje nós temos ciência dessa hora tão importante. Foi esse grito. O grito, irmãos, não foi de derrota, mas foi parte do preço que ele pagou pela minha e pela sua salvação, pela minha e pela sua liberdade. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Isso é motivo suficiente para nós glorificarmos a Jesus. O céu clamava, mas foi pedido silêncio no céu. O mundo estava em trevas profundas naquele tempo. Nós vimos no versículo antes, no verso 45. E tudo isso era o peso do meu e do seu pecado. Gerou essa situação, silêncio no céu e trevas na terra. E digo mais, Deus, quando Jesus fala no verso 46, Eli, Eli, lama sabachthani, porque Deus não podia contemplar, porque aquele Jesus já não era o filho dele, ele vinha revestido do meu e o seu pecado. Não esqueça disso, irmão. Ele não precisava estar lá, mas por causa de mim, por causa de nós, ele estava preso naquela cruz, levando os nossos pecados, esses até que nós cometemos voluntária e involuntariamente. Jesus não precisava nada disso, mas por amor a nós, ele subiu ao madeiro. Não devemos esquecer, o pecado era nosso. Vamos ver isso em 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, carregue
esse sentimento com você. Um inocente tomou os seus pecados para que você pudesse ter a sua salvação. Pudesse num dia de hoje, você estar sentado aqui, ouvindo a palavra que vem dele. Amém? Amém? Isso tudo foi comentado no culto passado. O pastor ministrou profundamente acerca disso. Se vocês têm alguma dúvida, voltem lá. Vão no YouTube, vejam lá no YouTube. Isso foi falado com profundidade no culto passado. Amém? Nós só estamos recapitulando algumas coisas para nós possamos entender e receber tudo que nós vamos receber agora, que vem da parte de Deus. Jesus está voltando, igreja. Bem, vamos começar a ministração. Atos capítulo 1, a partir do verso 6. E diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu o reino a Israel? Verso 7, disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Eu, há muito tempo, escuto dizendo: Jesus está voltando. Jesus, ele foi indagado. Ele disse: olha, isso não pertence a mim, pertence ao Pai. E todos nós esperamos Jesus como fosse agora, já, nesse instante. É compromisso seu, pela sua salvação. Ao menos faça isso, espere Jesus já, tomando algumas atitudes que nós vamos ver daqui a um pouco. Verso 8: mas receberei a virtude do Espírito Santo. Repita comigo: recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, nós, ser-me-eis testemunhas, dizendo Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Só aí eu já vejo um compromisso conosco. Mas vamos adiante. Verso 9: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e a nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. Verso 10: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Repita comigo: 2 varões. Verso 11, para nós terminarmos: aos quais lhes disseram: varões galileus, varoas e varões do jardim comercial, estamos olhando para o céu. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste subir. Ele vai voltar. Jesus está voltando. Amém? Essa mensagem do verso 11 nos faz refletir algumas questões, das quais vamos observar, ao menos sete questões nós vamos observar. Esses textos nos diz muita coisa, mas essa manhã Deus nos destacou 7. E nós vamos ver essas 7 coisas, essas 7 observações, essas 7 questões. Amém? Primeira, Jesus, como filho obediente, retornou ao Pai. Repitam comigo: obediente. Vamos lá para Isaías, capítulo 6, verso 8. E diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse-lhe eu: eis-me aqui, envia-te a mim. Esse texto, ele aponta para o Messias. Então nós, fazendo um exercício de pensamento, nós podemos contemplar o céu, Deus ali, olhando para a terra. Jesus fala: não, envia a mim. Envia a mim. Porque Jesus sabia que a obra nele seria completa.
Mas vamos adiante. Jesus, por vontade própria, pediu a Deus para vir, por resgate, primeiramente dos judeus. João capítulo 1, verso 11. Olha o que diz. Veio para... e os seus não? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Porém, estendeu a salvação para os gentios, a saber nós, que não éramos do meio dele. Não voltou para o Pai de mão vazia. Jesus não voltou para o Pai de mão vazia. Ele cumpriu a obra da qual ele foi destinado. E nós podemos dar um glória a Deus por isso? Porque se estamos sentados aqui falando dele, foi porque ele olhou para nós com um olhar de misericórdia. E olhando para nós com um olhar de misericórdia, ele cumpriu a obra dele. Aí mesmo em João capítulo 1, vamos ver o verso 12 que diz. Verso 12. João capítulo 1, verso 12. Mas, repita comigo, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se estamos sentados aqui, porque nos incluímos nesse mas. Temos que receber a Jesus. Eu tenho a certeza que todo mundo aqui confessou Jesus, amém? Amém. Eu também confessei Jesus num culto público, dizendo: Senhor, eu aceito o Senhor como meu Redentor. Amém? Aos que creem no seu nome. Todo mundo aqui crê em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, verso 13. Aos quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Se nós estamos sentados aqui, porque cremos no sacrifício de Jesus, e cremos que Deus nos olhou com ar de misericórdia. Amém? Deus nos separou segundo a sua vontade. Estamos sentados aqui também, irmãos, por vontade de Deus. Onde está isso na Bíblia? João capítulo 6, a partir do verso 44. Isso Jesus dizendo: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Verso 45. Está escrito nos profetas, perdão, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Deus falou contigo e você se aceitou e veio para a casa do Senhor. Essa obra é para todos, viu, irmãos? Inclusive para esse que você está pensando aí agora: pô, mas fulano não veio. Ele há de vir. Mais adiante nós vamos entender o porquê. Ninguém, não que alguém disse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto ao Pai. Jesus falando. Nós estamos aqui por conta de Jesus. Por tudo aquilo que Jesus tem falado ao longo desses anos, desses dias, desses meses, ao nosso coração, amém? Glória a Deus. Após tendo cumprido a missão que lhe foi proposta, não aquela anterior, essa que envolve cada um de nós, e tendo concluído, retorna para o Pai. Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinou a cabeça e entregou o Espírito. E antes ele falou a célebre frase: tetelestai, está consumado. Na cruz do Calvário, ele levou consigo
meu e o nosso pecado. Ele cumpriu aquilo que tinha sido propósito. Eu, se fosse você, me alegrava por isso. Eu não sei você, eu não sou merecedor. Mas Jesus levou os meus pecados, a minha condenação, com Ele para a glória. Amém? Pagou um alto preço. Pagou um alto preço. Segundo, Jesus retornou ao Pai. Porém, mais uma vez, retornará. Repitam comigo. Retornou. Retornará. Glória a Deus. Jesus, um filho obediente. No final do verso 11, no final do verso 11 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos 1:11. Já no finalzinho. Atos dos Apóstolos 1:11. E diz o seguinte: esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes retornar. Ele retornará. Ele virá buscar homens e mulheres, e as crianças lá embaixo também, para habitar com Ele na glória. Ele veio, Ele virá. Essa promessa é a promessa de alguém onde não há mentira. Atos dos Apóstolos, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 22. Isso, Jesus, a qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Essa manhã, nós o esperamos. O esperemos, né? Esse é o português correto. Que nós os esperemos, ansiosos, na certeza que Ele vai voltar. Tenha essa certeza, irmãos. Não é esse que vos fala, é a palavra que vos fala. Essa palavra que você lê constantemente. Ele prometeu, Ele voltará. Portanto, devemos esperá-lo com a certeza que Ele virá. Hebreus capítulo 10, verso 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não? Glória a Deus. Isso não sou eu que digo, é a palavra. É a palavra de Deus, essa que você confia, e tem lido, e tem botado a sua fé e esperança. Ela diz, Ele virá. Amém? Terceira coisa, porém Ele nos deixou algumas incumbências. Não vamos ficar sentados como estamos agora, de braço cruzado, e está tudo certo, não vamos fazer nada. Existem algumas incumbências, a qual Ele deixou para nós, para mim e para você. E dessa vamos tomar ciência agora. Ou melhor, para muitos vamos trazer a memória. Porque às vezes, como já foi pregado aqui, nós entramos no automático e esquecemos algumas coisas importantes. Amém? Atos capítulo 1, verso 8. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Somos revestidos para pregarmos o Evangelho. Vou repetir. Você, eu, somos revestidos para pregar o Evangelho a toda criatura. Não devemos nunca nos colocarmos na condição de juiz, dizendo, esse pode, esse não pode, esse por causa disso não vai, esse por causa daquilo não vai. Não compete a nós. Vou repetir, não compete a nós julgarmos quem pode e quem não pode. O Evangelho foi preposto
para ser prego a toda a criatura, pois Jesus veio para libertar os que estão cativos. O mundo diz que nós é que estamos presos, mas ao longo desses anos, desses dias, desses meses, nós temos visto que nós somos libertos. Acabamos de ver, libertos na cruz. Preso está o mundo, amém? Isaías capítulo 61, versos do 1 ao 3, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre nós. Repitam, sobre nós. Nós. Porque o Senhor me ungiu. Porque o Senhor nos ungiu. Repitam, o Senhor nos ungiu. Irmãos, esse é um culto público. Aqui também está nos ouvindo Satanás. Ele está presente, ouvindo aquilo que sai da sua boca, da forma com qual você recebe essa palavra. Bote força e fé nisso aí, para que o diabo entenda que com você não. Aqui não, Satanás. Amém, irmãos? Eu cobro isso dos irmãos, para que o inferno saiba que com você ele tem que botar uma vírgula. Ele não vai te assolar mais, não. Se você está passando por provação, isso vem da parte de Deus. E Deus manda, tá? Não do diabo. Somos libertos, amém? Glória a Deus, é isso aí. Porque o Senhor me ungiu, nos ungiu para pregarmos boas novas e nos enviou a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Posso ouvir um glória a Deus? Amém, é isso aí. Eu vejo 100% disso, homens e mulheres valorosos fazendo isso. Verso 2: a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ele vai se vingar, viu, irmãos? A consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Repita comigo: eu sou glorificado por Deus. Porque, irmão, nós éramos tudo isso, e hoje nós fazemos isso, libertamos cativos, trazemos através da nossa oração e a nossa fé, restaurando a saúde dos necessitados, irmãos. Deus sabe o problema que cada um passa, mas Deus também sabe que Ele te deu o poder para você reverter essa situação, segundo a vontade dEle. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 4, verso 18, eu quero também ver isso aí. Isso, nós lemos o Velho Testamento, isso já no Novo Testamento. O Senhor nos deu o Espírito e Ele nos escolheu para levar boas notícias aos pobres e nos enviou para anunciar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e libertar os que estão oprimidos. Essa é a nossa função, irmãos. Deus sabe do potencial de cada um, mas Deus também sabe o seu potencial. Ele sabe quando Ele vai usar você. Esteja preparado, irmãos, porque Deus vai usar você. Às vezes, numa palavrinha só, não é numa hora e meia de ministração. Às vezes é 2, 3 palavras e você vai trazer cura e libertação para aquela família. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? É isso, irmãos. É para isso que Deus nos tem levantado nesse tempo. É para isso que vocês estão sentados aqui, ouvindo a palavra que vem da glória. Amém? Deus, nem que ninguém seja por nós excluídos, pois o sangue derramado na cruz por Jesus tem o poder de redimir qualquer um. A salvação será
para todos os quantos o aceitarem. A salvação era para todos, é para todos. Irmãos, eu falo por mim. Eu não mereceria estar aqui. Mas se eu estou aqui, é porque alguém orou por mim. Alguém gastou um tempo orando por mim. E o sangue dele revestiu essa pessoa e jorrou sobre mim. E hoje eu estou aqui. Não falo isso porque estou ministrando. Porque muitas vezes vocês me veem sentado aí. E sentado aí como vocês, eu também sou carente dessa misericórdia que vos alcançam nesta manhã. Irmãos, leve essa palavra consigo. E quando alguém estiver abatido, triste, cego fisicamente ou espiritualmente, lance essa palavra ao coração deles. Que é para isso que Deus separou vocês nesses dias. Vocês não são só convertidos, vocês são membros do reino de Deus, para fazer a obra dele nessa terra. Deus levanta vocês nessa manhã para isso, irmãos. Amém? Glória a Deus, não esqueçam disso. Eu queria ler Apocalipse, capítulo 5, verso 9, para estar dando base naquilo que eu estou falando. E diz assim: eles cantavam esta nova canção: tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz. Quem é esse? Quem é esse? Glória a Deus. Por meio da tua morte, compraste para Deus pessoas. Aí eu quero que vocês leiam na conta do 1, 2, 3. Esse evangelho é para todos. Não se ponha na condição de juiz, dizendo esse não, aquele não. Você, meu irmão, carrega consigo essa missão de levar, abrir a cela dos que estão cativos, dar vista aos cegos, trazer consolo aos desconsolados. Em nome de Jesus, irmãos, seja útil a obra do Senhor. Não se contente só ficar aí sentado ouvindo. Vá e fale. Abra a sua boca. Amém? Mas há um detalhe. Devemos nos santificar e preparar-nos para esse grande acontecimento. Reflitam comigo. Santificar. Glória a Deus. Ou seja, nós devemos nos separarmos para os propósitos que Deus tem para esse tempo. Deus deverá nos usar, então devemos estar preparados e condizentes para este chamado. E que em nós reflita Deus para as pessoas que se acercarem a nós. Irmão, é tão bom quando a pessoa chega perto de nós e diz: irmão, eu sinto em você uma paz. O irmão tem um brilho diferente. Nossa, o seu linguajar é diferente desse povo. Bacana isso. E quando isso acontece, por testemunho de pessoas que não são do nosso meio, isso tem que nos alegrar mais. Porque significa que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Principalmente, para que isso aconteça, que nós procuremos paz com todo mundo. O mundo está muito violento. Para qualquer atitude que tem, a resposta é através de violência, más palavras, agressividade. Que nós tenhamos paz com o mundo. Ainda que o mundo não queira paz conosco, mas que nós tenhamos paz com o mundo. Hebreus capítulo 12, verso 14, por gentileza. Procurem a paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. O
céu é habitado por mansos, por pessoas tolerantes, por pessoas que verdadeiramente querem estar lá, e verdadeiramente têm feito a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Salmos 34, versos 14 e 15, diz assim: afastem-se do mal, façam o bem, procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Só um instantinho. Eu entendo que muita gente às vezes quer tirar a nossa paz. É na rua, é no trabalho, às vezes até dentro de casa. Mas nós temos que nos esforçar para alcançar essa paz. Verso 15. Deus cuida das pessoas honestas e ouvem o seu pedido. Eu posso afirmar, Deus ouve o pedido de cada um de vocês que estão aqui presentes. Amém? Verso 16, é isso? Mas Ele é contra os que fazem o mal, e assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Porque ninguém quer lembrar de uma pessoa de mau caráter, de uma pessoa maldosa, de uma pessoa que tem uma língua venenosa. Essa por nós, logo, logo, é esquecido. Mateus capítulo 5, verso 8, por gentileza. Felizes são as pessoas que têm o coração puro, pois elas, o quê? Você verá a Deus. Amém? Nossa, que amém, xoxo. Amém? Amém. Você verá a Deus. Isso é motivo de festa. E haja em nós mansidão. Repitam comigo. Mansidão. Aí, a corrupção, a inveja, o homicídio, hoje em dia o feminicídio, a idolatria exagerada, são maus frutos desse tempo em que vivemos. São os maus frutos do Espírito, descrito em Gálatas capítulo 5, versos 19 em diante. Não precisa colocar não, queridão, a gente vai ler mais adiante. São tempos caóticos, inclusive descrito por Jesus. Em Mateus capítulo 24, versos do 6 ao 12. Isso é a nossa tônica dessa época. Mas Jesus fala, não tenham medo, repita comigo, não tenham medo. Quando ouvirem o barulho das batalhas, ou notícias de guerras, tudo isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um dos países atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores na terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos, e todos os odiarão por serem meus seguidores. Segura aí, queridão. Isso não acontece conosco, e por enquanto o nosso país é um país tolerante. Mas existe irmãos nossos de fora que estão padecendo por isso. E se dói neles, tem que doer em nós. Se dói nele, tem que doer em mim, em você. Eles têm que ser motivo da sua oração. Do tempo que você gasta orando, orem por eles também. Desses que moram nesses países onde que estão sendo assolados, onde cai um objeto e naqueles lugares centenas e milhares de pessoas perdem a vida. E lá existem homens e mulheres de Deus, crianças que não tiveram nem tempo de pedir a Deus para entrar para o reino deles. Meu irmão, minha irmã, sintam as dores desses. Isso acontece conosco, porque se acontece com eles, acontece conosco. Amém? Verso 10. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Isso eu não vou nem comentar. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Verso 12. Para nós terminarmos isso. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará.
Temos visto na televisão tantas coisas terríveis, né? Agora está em pauta o feminicídio. Esquecem crianças que estão sendo mortas. Velhos estão sendo esquecidos e também mortos também, irmãos. Isso tem que nos afetar. Isso tem que ser pauta das nossas intercessões de oração. Isso tem que ser pauta da nossa intimidade diária com Deus. A esse nós temos que falar, porque isso está na mídia. E nós sabemos que essa mídia é podre e mentirosa. Mas nós detemos a palavra de Deus, irmãos. Nós temos o direito, a obrigação e o compromisso de falar com Deus isso. Botar essas pessoas. Amém? Glória a Deus, me perdoe a forma incisiva. Mas isso tem que revoltar. Porque não se falam de crianças que sofrem o mesmo tanto da mulher. E falam do idoso também, que sofre o mesmo tanto que eles. Amém, irmãos? Não estou dizendo aqui que é certo o feminicídio. Não é isso. Mas estou dizendo que precisamos incluir também nessa nossa indignação crianças e idosos. Amém? Mas devemos lembrar que em nós existe a marca da promessa. Repita comigo. Eu tenho a marca da promessa. Mais forte. Onde está isso? Efésios capítulo 1, verso do 3 em diante. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para cá vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e em Deus, pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia lhe prometido. Nós temos a marca da promessa. Essa marca da promessa é que faz o inimigo, que bota a vírgula, que faz o inimigo, quando nos olhar, ao menos ele parar e dizer, com esse não dá para brincar. Amém? Glória a Deus. Não. A mesma coisa aconteceu também com... Verso 14, perdão. Isso. O Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus nos prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Repita, eu sou de Deus. Amém. Portanto, louvemos a sua glória. Posso ouvir amém? Glória a Deus. Temos a marca da promessa. Você tem a marca da promessa, irmãos? Glória a Deus. O sexto ponto. O trabalho incessante do evangelismo. Repita comigo. Trabalho de evangelismo. Aí eu boto força naquela palavra que eu falei instantes atrás. Não estamos aqui para ficar sentados só ouvindo a palavra do Senhor. Temos a obrigação de irmos e pregarmos o evangelho. Essa palavra de hoje que Deus nos traz, ela pode trazer vida a alguém que está aí fora à beira da morte. Não é necessário você ser líder de casa de paz. Não é necessário você ser alguém no reino de Deus. É necessário você estar disponível. E como você faz isso? No seu trabalho, na sua rua, no meio da sua família, no supermercado, conversando com alguém, na rua, você passando, encostando do lado de uma pessoa que está triste. Esteja disponível a Deus, irmãos. O trabalho de evangelismo, ele tem que ser incessante, até Jesus voltar. Que seja esse o nosso compromisso, amém? Glória a Deus. O evangelismo é para todos, independente da idade, cor, condição social, etc, etc, etc. Basta estarmos disponíveis e atentos ao que o Espírito Santo vai nos falar.
Não se preocupa. O Espírito Santo vai botar palavras na sua boca. Ah, irmão, mas eu não sei falar. O pastor fala aí, do jeito que fala. Os líderes falam de uma forma especial. Não, é do seu jeito. Porque naquela condição, naquele momento, não vai ter ninguém desses que você citou. Vai ter vocês. E Deus, Ele vai usar vocês. Do jeitinho que você é. Sem nenhuma formação teológica nem nada. Do jeitinho que você é, Deus, Ele vai te usar. Esteja disponível. Amém? Esteja disponível. Verso 7, o ponto 7, para nós estarmos caminhando para o final. Temos que estar atento aos males desse dia. Repitam comigo. Males desses dias. E tem males esses dias, viu? Isso foi descrito em, agora sim vamos ver, Gálatas capítulo 5. Não, a partir do verso 19. Gálatas 5, 19. As coisas da natureza humana são bem conhecidas. Elas são moralidade sexual, impureza, ações indecentes, verso 20, adoração a ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, chumeiras, os assentos de raivas, ambição egoísta, perdão, irmãos, desunião, obrigado, desunião e as divisões, verso 21, inveja, bebedeira, farras e outras coisas parecidas como essas. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas, o quê? Gálatas 5, a partir do verso 19, se você tem alguma coisa para poder dizer a essas pessoas, eu creio aqui que está todos libertos, amém? Glória a Deus, aqui está todo mundo liberto, amém? Falem isso, porque as pessoas entendem que em algumas coisas eles vão conseguir herdar o reino de Deus. Tudo isso que foi falado, irmãos, você não vai se assentar naquele dia na glória. Pode ter a certeza, irmãos. Amém? Amém? Glória a Deus. É difícil, é duro, mas eu sei, irmãos. Esses males estão em plena atuação. E estamos, se não vigiarmos, sujeitos a sofrer alguns desses males. Olha só o que diz Mateus capítulo 26, verso 41. Vamos ler na conta do 3? 1, 2, 3. Amém? Estamos sujeitos à tentação. Qualquer um aqui. O fato de eu estar aqui não significa que eu sou uma pessoa profundamente limpa. Estou sujeito à tentação. Mas eu tenho que vigiar e orar. Né, irmão? Tem que vigiar e orar. Amém? Jesus nos advertiu e temos mais uma vez estarmos vigilantes em oração e nos autoanalisando. É a melhor forma que tem. 1 de Coríntios capítulo 11, verso 28, diz assim: portanto, amém? Nesse caso nós levamos para isso. Examine-se a si mesmo. Tenha essa consciência. Quando você errar, peça perdão a Deus. Vá ter com o Pai. Porque nós estamos sujeitos a erro, viu? Isso aqui não é uma carta de coisas que nós temos que fazer. É uma carta de coisas que nós podemos fazer. E aqui é mostrado o caminho ao qual nós temos que tomar para podermos estarmos e termos direito naquele dia de assentarmos na mesa com Jesus. Amém? Que nós estejamos no lugar certo, no caminho certo. Principalmente, agradando a Deus. Que é o nosso maior compromisso, é agradar a Deus. Eu sei que eu devo respeito à minha esposa, você deve respeito à sua esposa,
eu devo respeito aos meus filhos, eu devo respeito aos líderes da casa, eu devo respeito ao pastor, mas principalmente eu tenho que agradar a Deus. Mais do que tudo isso, eu tenho que agradar a Deus com as minhas atitudes, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Se o louvor quiser subir, pode subir. Nós já estamos terminando já. O recado está sendo dado, amém? Ponha em prática. Esses, meus irmãos, são apenas algumas das muitas coisas relevantes que devemos trazer sempre em mente, nos preparando, santificando em expectativas boas e positivas. Irmãos, não entristeça seu coração. Tenha expectativas boas e positivas, porque é isso que agrada ao Senhor, e é isso que vem do reino de Deus, amém? Vamos nos preparar, vamos nos santificar, porque o grande dia está chegando. Eu quero ler o último versículo, podem se colocar de pé. Hebreus capítulo 10, verso 37. Eu gostaria que os irmãos encerrassem lendo esse versículo. Na conta do 1, 2, 3. As palmas louvam ao Senhor. Ele vai voltar. Ele virá. Aguardem. Jesus, o Filho esperado. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Essa é a palavra do dia. O irmão, faça bom uso dela durante a sua semana. Amém? Até que tenha uma outra palavra da parte dele. Pai, graças nós te damos nesta manhã, Senhor. Queremos te louvar, te agradecer pela tua palavra. Jesus, olhando para ti, queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez, está fazendo e fará por nós, Senhor. Estamos aqui, Senhor, ansioso pela sua volta, Senhor, porque queremos estar contigo. Cada palavra que os seus profetas, que o Senhor disse, tem se cumprido. E temos entendido das verdades do teu evangelho. Pai, tem de misericórdia de nós, como muitas vezes nós erramos, mas tu sabes a vontade que nós temos de estar contigo, Senhor. Deus abençoa cada um dos meus irmãos nessa manhã. Pai, fala um pouquinho mais no caminho durante a semana com cada um deles. Deus, põe nele o teu querer, a tua vontade. Usa-os conforme o jeitinho deles, Senhor. Mostre-te vivo, Senhor, que a tua presença não fuja da vida de cada um dos meus irmãos aqui, neste local, Senhor. Deus, que ele leve essa palavra para abençoar as suas famílias, os amigos, as pessoas no qual ele encontrar, Senhor. Porque a nossa vontade também de falar das suas bem-aventuranças, Deus. Pai, abençoa a nossa semana, abençoa o nosso dia, Senhor. E que em nome de Jesus, Senhor, nós continuemos sendo útil a Ti e a Tua obra. Em nome de Jesus.